Olá, bem-vindos a esta nossa análise de hoje. A gente vai fazer uma coisa muito interessante, mergulhar fundo para desconstruir os maiores mitos populares sobre as Inquisições ibéricas. E olha, nós vamos fazer isso usando uma lente historiográfica moderna e super rigorosa. Para quem curte a evolução do estudo histórico, essa jornada vai ser fascinante. A gente vai bater de frente com aquelas visões tradicionais, sabe? Aquelas que dominam a cultura pop e contrastar tudo isso com os dados empíricos mais recentes que surgiram da abertura de arquivos centenários. Para organizar a nossa conversa, a gente vai passar por 6 pontos bem diretos. 1. A lenda negra. 2. A virada historiográfica. 3. A burocracia da fé. 4. A cultura do segredo. 5. A dimensão simbólica. E, fechando tudo, 6. O veredito da história. Vamos começar direto pelo ponto 1. A lenda negra, mito versus realidade histórica. Aqui a gente já vê um contraste gritante, literalmente um abismo, entre o mito e os fatos. De um lado temos aquela visão clássica que a gente vê em filmes, né? Tortura arbitrária, uma multidão caótica no controle e a ideia de que rolaram milhões de execuções sumárias. Mas do outro lado, a realidade histórica documentada nos mostra algo completamente diferente. Estamos falando de procedimentos judiciais altamente formais, a Inquisição operando como uma engrenagem burocrática do Estado e estatísticas meticulosamente calculadas. A diferença entre o que a gente imagina e o que está nos registros é de cair o queixo. Para entender de onde vem toda essa confusão, a gente precisa falar sobre a famosa lenda negra. O historiador Edward Peters define isso de um jeito excelente. É basicamente um conjunto de mitos e lendas que se consolidou ali entre os séculos XVI e XX. O mais impressionante é como essa lenda moldou a percepção pública de um jeito tão profundo que até as tentativas de resgatar a verdadeira história acabaram influenciadas por ela. Foram séculos de polêmicas criando uma verdadeira cortina de fumaça sobre a verdade empírica. E o renomado historiador Henry Kamen traz uma perspectiva essencial para a gente entender o porquê disso ter acontecido. Ele lembra que as nações imperiais sempre acabam sofrendo na arena da opinião pública. E com a Espanha, claro, não foi diferente. Como eles eram a grande potência dominante da época, a Inquisição espanhola virou alvo perfeito. Não era só uma questão religiosa, percebem? Era uma autêntica arma de ataque político usada por países rivais durante séculos para enfraquecer o Império Espanhol na base da propaganda. O que nos leva ao segundo ponto, a virada historiográfica, a abertura dos arquivos. Acompanhando a linha do tempo, vemos que a Inquisição foi fundada no final do século XV na Espanha e logo depois, no século XVI, em Portugal. Mas reparem num detalhe absurdo, foi só lá da década de 1970 que a coisa começou a mudar. Depois de séculos com portas trancadas, novas metodologias e a abertura de arquivos permitiram que os historiadores finalmente colocassem as mãos em dados reais. Isso culminou num evento gigantesco em 1998, o Simpósio Internacional do Vaticano sobre a Inquisição. Foi um verdadeiro divisor de águas para a pesquisa baseada em documentos. Como o acadêmico Agostinho Borromeo destacou nesse simpósio, essa virada mudou as regras do jogo. Aquele velho debate ideológico de tentar usar a história para atacar ou defender a igreja simplesmente perdeu o sentido. A conversa agora é outra. Ela migrou para um ambiente acadêmico, exigindo um olhar imparcial, frio e totalmente apoiado em estatísticas sérias e documentação. Ponto 3. A burocracia da fé, o inquisidor profissional. Uma das descobertas mais fascinantes que saíram desses arquivos vem do trabalho do historiador Francisco Bettencourt. Através de uma macroanálise documental super profunda, comparando diferentes sistemas, o que ele encontrou vai na contramão do senso comum. Ele provou que a Inquisição não tinha nada a ver com uma multidão religiosa fanática fora de controle. Pelo contrário, era uma burocracia complexa, extremamente hierarquizada e centralizada. Era, na verdade, uma máquina sofisticadíssima de organização do Estado. E quando a gente olha para o perfil do inquisidor delineado pelos manuais da época, a surpresa só aumenta. Esqueça aquela imagem do simples padre fanático. O que o Estado exigia era um profissional altamente educado, um burocrata prudente que tinha que agir de maneira impessoal. Eles eram amarrados a estruturas jurídicas muito rígidas, como o famoso regimento português de 1552, e operavam sob o lema oficial de misericórdia e justiça. Encontrar esse nível de frieza e profissionalismo jurídico dentro de uma instituição tão temida é algo que realmente explode a cabeça de muita gente hoje em dia. As etapas do processo provam perfeitamente essa natureza burocrática. Tudo começava com um edito de fé, que era tipo um período de graça, de 30 a 40 dias, para as pessoas se confessarem voluntariamente. Só depois disso vinham as denúncias secretas que eram rigorosamente avaliadas, seguidas pela prisão preventiva, o processo em si e, finalmente, o famoso auto de fé.
Era tudo muito calculado, um processo judicial metódico e não uma perseguição aleatória nas ruas. O que nos traz ao ponto 4. A cultura do segredo, controle psicológico. Bom, apesar de todo esse rigor processual que a gente acabou de ver, os historiadores começaram a perceber um outro lado terrível. A instituição exercia um poder psicológico avassalador. E grande parte do que sabemos sobre isso hoje vem das pesquisas pioneiras da historiadora Anita Novinsky, que dedicou a vida a estudar os cristãos novos no Brasil. O trabalho dela revelou as cicatrizes invisíveis, mas incrivelmente profundas, que esse sistema de vigilância cravou na consciência coletiva. A Novinsky apresentou o conceito de cultura do segredo. O verdadeiro poder da Inquisição, olha só que detalhe crucial, não vinha de execuções ininterruptas em praça pública. O poder vinha do controle invisível da sociedade. O segredo tomava conta das denúncias, das prisões e dos testemunhos. E isso gerava o que eles chamam de fluctuatio animi, ou seja, uma instabilidade psicológica sufocante e constante. Era um medo absoluto de acordar e ser o próximo, sem fazer a menor ideia de onde a denúncia viria. O terror era, antes de tudo, psicológico. Mas aí fica aquela dúvida que não quer calar. Se a pressão era principalmente psicológica e burocrática, e se o famoso auto de fé não era aquele banho de sangue em massa que a gente sempre ouviu falar, o que ele era exatamente? É aqui que os arquivos nos trazem uma das maiores correções da história. E assim chegamos ao ponto 5, a dimensão simbólica, teatro político e religioso. Prestem muito atenção nisto, porque os dados simplesmente destroem aquela visão típica de Hollywood. O auto de fé era, na sua essência, um ato estritamente religioso e performático. Tinha oração, missa, uma imponente procissão pública e a leitura das sentenças com o objetivo de restaurar a ordem cósmica da comunidade. E aqui vai o detalhe que muda tudo. Torturas e execuções nunca, sob nenhuma hipótese, aconteciam durante a cerimônia. A igreja cuidava do espetáculo e da condenação moral, mas se houvesse execução real, o condenado era entregue ao braço secular, ou seja, ao Estado, e a pena era cumprida separadamente, bem longe do evento religioso. Voltando à análise de Bettencourt, a academia hoje entende que o auto de fé era um complexo teatro litúrgico e político pensado para demonstrar poder. A ocupação das ruas, os gestos, tudo era friamente calculado. Sabe aquelas pinturas famosas do século XV? Como as do Pedro Berruguete mostrando São Domingos presidindo fogueiras em autos de fé? Pois é, os estudiosos alertam que essas imagens são construções anacrônicas. Elas funcionavam como propaganda política para legitimar a autoridade do tribunal da época, e não como uma fotografia literal dos fatos. Era marketing institucional. Por fim, ponto 6. O veredito da história, síntese e reflexão. Para amarrar tudo isso, a gente precisa olhar para esses dados empíricos com os olhos do contexto histórico deles, e não com os nossos. Tem essa citação bem forte do historiador Daniel Hobbes, apontando que a Inquisição, mesmo nos seus piores dias, não chega nem aos pés da eficiência destrutiva dos regimes totalitários modernos. Os historiadores batem na tecla de que precisamos analisar esses tribunais dentro da lógica da justiça medieval e do início da modernidade. Se a gente tentar usar as lentes ideológicas de hoje para julgar o passado, a gente fica totalmente cego para a mecânica real da época. O objetivo de ler os arquivos não é julgar com a nossa moral moderna, mas sim entender como as coisas realmente funcionavam. O que nos deixa com um baita questionamento final. A historiografia moderna abriu os arquivos e provou que uma das instituições mais infames da história era, no fundo, uma máquina burocrática meticulosa, escondida atrás de séculos de lendas muito bem contadas. Então pensem comigo, se mitos políticos conseguiram esconder a realidade institucional por tantos séculos, como é que os historiadores do futuro vão documentar e desconstruir os mitos que cercam os nossos sistemas de justiça hoje? Fica aí a reflexão, que essa nossa análise sirva para mostrar como os arquivos históricos têm um poder incrível de virar do avesso coisas que a gente achava que eram verdades absolutas. Até a próxima!